Então, eu sou a Júlia e a minha companheira de pesquisa é a Débora. Nosso trabalho, ele fala sobre os desafios de gestão em uma empresa familiar. Então, nosso trabalho, ele gira em torno de que 65% e 80% das empresas a nível mundial, elas são familiares. Um exemplo que a gente pode dar é que 500 das maiores empresas que foram listadas na revista Fortune, 40% delas, elas são empresas familiares. E as características da administração de uma empresa familiar, ela vai além do conceito de negócio. Ela tem o conceito família, sociedade e negócio. E também tem todas as relações pessoais dentro dessa empresa. Através de pesquisas que a gente realizou sobre esse tema, a gente concluiu que os maiores problemas ligados a essas empresas familiares é a dificuldade do fundador para transferir o poder dessa empresa, as divergências entre o sucedido e o sucessor, que às vezes tem algumas intrigas relacionadas entre os pais e filhos e os irmãos que assumem a empresa, e também tem as divergências com os sócios, né? Tem o desinteresse ou o pouco preparo das pessoas que vão assumir esse negócio, as divergências ou as rivalidades entre os familiares, que quando se mistura negócio, dinheiro e família, às vezes acabam tendo algumas discussões envolvidas. E também uma das principais dificuldades é saber diferenciar a relação de negócio com a relação familiar, que às vezes se misturam e as coisas acabam não ficando tão claras. E entre esses são os diversos problemas que podem comprometer a estrutura de uma empresa. Se uma empresa não tem uma boa gestão, ela com certeza vai à falência. Oi, meu nome é Débora e o nosso problema então é quais as causas físicas e mentais que os desafios de uma gestão familiar trazem para o ser humano e para a sua família. A nossa justificativa é que um negócio familiar, ele tem dois sistemas envolvidos. Tem a família e o negócio, que geralmente são coisas que trabalham separadas. Mas dentro de uma empresa familiar, elas trabalham juntas. Que por isso mesmo podem ter alguns problemas. Quando não se sabe separar direito, às vezes pode não dar certo. Mas existem muitos pontos fortes. Como tem um comando centralizado, vai ser sempre a família, o comando daquela empresa. Tem as reações rápidas nas emergências, por conta da comunicação. Tem uma estrutura administrativa pequena, não vai envolver gente de fora, vai ser só aquele grupo ali da família. E também tem as dificuldades, né, que são os pontos fracos. E a principal dificuldade, como foi citado, é a dificuldade de separar as coisas de dentro da empresa com fora da empresa. E também separar o emocional do racional. Nosso objetivo geral, então, eu tenho o intuito de destacar quais os principais problemas decorrentes de uma empresa familiar e quais as possíveis soluções para esses problemas. O objetivo específico é analisar as empresas selecionadas para uma averiguação sobre os problemas envolvendo os laços familiares e quais os métodos eles usam para não pôr a família como emocional. A fundamentação teórica, então, família, que segundo Todd, na concepção tradicional, a família é constituída de um grupo de pais e filhos, ou um sentido mais abrangente, incluindo também parentes próximos. Esse conceito corresponde à noção de uma família nuclear, ou família extensiva, mas a compreensão da família altera-se principalmente na década de 1990. O nosso segundo tópico, ele é a empresa familiar. O que seria a empresa familiar? A empresa familiar é uma empresa em que a família está no comando da gestão daquela empresa. Por exemplo, se uma família trabalha como funcionário da empresa, a empresa não é familiar. Mas se o comando dessa empresa está sobre uma família, sim, ela é uma empresa familiar. Nosso procedimento metodológico, que segundo Gil, a classificação de uma pesquisa pode ser realizada sob vários aspectos. Assim, é possível estabelecer vários sistemas e classificação, definindo, segundo a natureza, objetivo, forma de abordagem e os métodos adotados. Metodologia.
A parte teórica da pesquisa será realizada a partir de leitura de artigos científicos, teses e dissertações, sendo utilizada como meio de buscas e de conhecimento sites como o Google Acadêmico, Cielo, e o período de publicação dos mesmos é de 2010 a 2020 e estão todos apresentados na língua portuguesa. O projeto também fará uso de levantamento bibliográfico para chegar aos resultados finais. E para a pesquisa descritiva, indicar o procedimento da observação, entrevista, questionário, análise documental e entre outros tipos. Então, para realizar essa nossa pesquisa, a gente fez 3 perguntas para 5 proprietários, sócios proprietários e sócios das empresas, né, de 5 empresas. Essas foram a Master Power, a Jetta, a New Beauty, Transportes Poggery e a Eletricar. As perguntas que a gente fez foi: quais as maiores dificuldades dentro da empresa familiar, mas em relação a trabalhar com a família? A segunda foi: quais que são as vantagens de trabalhar com a família? E a terceira era se a empresa já tinha passado por um processo hereditário. E se sim, qual que foi esse processo? Então, em relação à primeira pergunta, que era a dificuldade, foram citadas que as maiores dificuldades às vezes é o medo de decepcionar, de fazer uma escolha que não dê certo, ou às vezes tu querer fazer uma coisa diferente, ampliar e acabar fazendo uma coisa errada. A segunda coisa foi que às vezes a administração não acaba sendo racional por conta de, às vezes, uma pessoa que não é especializada para aquele cargo tá ocupando aquele cargo. E por ser um parente, tu vai ficar com receio de, tipo, demitir ele. E também surgiu que o relacionamento, às vezes, é difícil. Trazer algumas coisas para dentro da empresa que são de fora e, às vezes, os companheiros não entender a importância do teu cargo dentro daquela empresa. E em relação à nossa segunda pergunta, que era a vantagem, o que mais apareceu é que a maior vantagem é a confiança que se tem entre a família. E também para ocupar cargos administrativos importantes, para mexer com dinheiro e tu saber que tá com uma pessoa da tua confiança. E também foi destacado o apoio da família nas dificuldades, que quer dizer que a família sempre vai estar lá para tentar solucionar aquele problema. Em relação à nossa terceira pergunta, se era sobre o processo hereditário, 2 das empresas falaram que já passaram pelo processo hereditário. Uma da empresa, ela falou que essa pessoa ficou com uma parte burocrática, que ela tem as decisões, mas que às vezes ela ainda acaba pedindo conselhos para o ex-dono da empresa, que era o pai no caso. E na segunda empresa, o fundador ele não queria mais empresa e ele ofereceu para os herdeiros dele, mas só um teve interesse, então essa parte foi tranquila, mas contaram que teve uma dificuldade na parte da administração e nas vendas, que acabaram não sabendo direito o que fazer, aí se sentiram um pouco lesados, como citou ela. Então, as nossas considerações finais. O nosso problema era quais as dificuldades físicas e mentais que o desafio de uma gestão familiar trazem para o ser humano e para a família dele. Então, a gente concluiu que as maiores dificuldades dentro de uma empresa familiar, em primeiro lugar, ficou o relacionamento entre os familiares, de saber separar o que é família e o que é negócio. E também foi destacado os conflitos externos que são trazidos para serem resolvidos dentro da empresa, também foi uma das dificuldades que mais apareceu. E também surgiu os conflitos que são gerados durante o processo de transição, que geram brigas e discussões entre os familiares. E também tem o medo de decepcionar a família tomando alguma decisão errada ou com um estilo de liderança. Mas também foi destacado as vantagens, que são principalmente a confiança que tem entre a família e o sistema rápido de resolver problemas por conta da comunicação ser mais fácil. E essas são as nossas referências.